verso 1 ao verso 7. Antes de fazer a leitura, deixe-me dar um aviso muito importante que diz respeito também ao conteúdo do que a gente vai ver aqui. Esse texto é o texto que narra a instituição de diáconos na igreja, pela liderança dos apóstolos colocadas por Jesus. Depois, os apóstolos instituíram em cada igreja local que iam fundando presbíteros, que seriam a presença dos apóstolos nessas igrejas. Os presbíteros tinham a responsabilidade de pastorear o rebanho, de orientar o rebanho na palavra, na direção pelo qual eles caminhariam. Os diáconos teriam a responsabilidade de cuidar do bem-estar da vida comum da igreja, assistindo aos necessitados, socorrendo os aflitos, e a igreja começou a tomar forma. Jesus não estabeleceu uma forma da igreja, não disse que tinha que ser assim, assim ou assado. Ele preparou os apóstolos, os 12 discípulos, e esses discípulos organizaram a igreja que foi surgindo, e as demandas que foram sendo apresentadas, eles foram estruturando a igreja do Senhor Jesus, pois receberam de Jesus a autoridade para isso. Então, o Novo Testamento narra como isso se desenvolveu. O texto de Atos 6 narra isso. Nós temos uma junta diaconal na igreja que tem trabalhado muito bem. E eu queria, assim, fazer um apelo à igreja no que tange a esse momento que a gente vive, que é um momento de construção. Nós temos espaço muito reduzido para estacionamentos. Temos aqui uma parte que é para as pessoas que têm alguma necessidade física, os que estão de plantão aqui, pastores e presbíteros. Temos aí o Santa Joana alugado, temos essa clínica aí que nos foi oferecido gratuitamente, e somos gratos a Deus por essas pessoas da clínica, né? E temos a rua. Ou seja, temos pouco espaço, e nós contamos com a sua colaboração, principalmente no Santa Joana. Porque se você observar, o estacionamento de Santa Joana tem uma coluna do lado e uma do outro, para caber 2 carros ali dentro. Tem gente que estaciona o carro de forma tal que só cabe o dele. Então, por favor, nós temos limitações de vagas e você precisa ajudar a que todo mundo se estacione bem. A partir do próximo domingo, se o seu carro estiver mal estacionado, não der para colocar outro, a gente vai ter que vir com uma placa aqui e dizer, olha, volte lá e estacione o seu carro direitinho para caber mais uma pessoa, para que todo mundo seja acomodado, tá certo? Josimar tem que ter uma multa aqui para isso. Uma multa para ajudar na construção, olha só. Então pedimos a colaboração de todos vocês. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, nos diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Senhor, abre nosso coração e entendimento para compreendermos os princípios que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Nos ajude como igreja local a vivermos e a nos organizarmos de tal maneira
que possamos ser bênção e sermos úteis ao Senhor no propósito do avanço do reino de Deus. Nós temos consciência de quem somos, do que somos e da nossa responsabilidade enquanto igreja local. Dá-nos a visão, a percepção de como o Senhor quer nos usar como instrumento de glória ao Teu nome, Senhor, para o estímulo de outras comunidades e para o avanço do reino de Deus. Que o Teu Espírito nos instrua, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados, esse texto de Atos capítulo 6 fala do crescimento da igreja e das demandas ou dificuldades decorrentes desse crescimento. Com o crescimento e a expansão da igreja, no início do primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização, com a edificação e a evangelização e também a beneficência. Os apóstolos, sob a orientação do Espírito Santo, promoveram na igreja em Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos. Mais tarde, eles também constituíram um presbítero em cada cidade onde se estabelecia novas igrejas. Vemos isso em Tito, no capítulo 1, no verso 5, quando Paulo estabelece Tito em Creta para organizar as coisas restantes na igreja que surgiu ali, e em cada cidade da ilha de Creta estabelecesse presbíteros conforme ele havia prescrito. E aí ele dá as orientações que o Senhor deu aos seus apóstolos. Esse texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, nos fala da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções, segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um. Isso para melhor servir a causa do reino de Deus. Como que a igreja iria se organizar, se estruturar para cumprir a missão que lhe fora confiada? Essa aqui é a preocupação, e esse texto nos fala como os apóstolos orientaram, conduziram, ensinaram a igreja a resolver as suas próprias demandas locais. Isto porque começaram a existir problemas que os apóstolos entenderam que não fazia parte do ofício, função e dos dons que eles receberam. Toda a igreja local deseja e precisa crescer. E crescer de forma saudável. Para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor os chamar. E isso com os dons e as habilidades necessárias para as suas áreas de atuação. É muito importante que uma igreja seja bem estruturada, definida as áreas de atuação, para que ela possa cumprir a missão e o propósito pelo qual ela existe e ela foi ordenada por Deus aqui nessa terra. Então eu queria falar hoje com vocês sobre o surgimento e as soluções de problemas na igreja. E como a Bíblia nos orienta a resolver esses problemas que surgem no meio de qualquer comunidade de pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar para vocês, ou observar com vocês, a constatação dos primeiros problemas na igreja primitiva. A igreja em Atos está iniciando a sua caminhada e, no início da sua caminhada, ela começa a lidar com problemas no seio da comunidade. Como eles resolveram? Como constataram o problema? Vejam o que o texto nos diz. Logo no primeiro verso, nesse texto de Atos 6, é apontado o surgimento de um sério problema na igreja em Jerusalém. Diz o texto que houve queixa ou murmuração dos helenistas, que eram judeus de fala grega, contra os hebreus, que eram judeus de fala hebraica. Nativos, pessoas da região da Palestina. Porque as viúvas dos helênicos, dos judeus
que nasceram em outras nações do mundo romano e grego, estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimentos. Vejam, é preciso entender o que estava acontecendo aqui e buscar o sentido original do autor. Que problema estava acontecendo? Vocês percebem, lendo o livro de Atos, que no capítulo 2 de Atos, houve uma das grandes festas judaicas em Jerusalém. Uma das 3 grandes festas, que é a festa do Pentecostes. Nessas festas do Pentecostes, da colheita e da Páscoa, as 3 grandes festas do povo de Israel, vinham os judeus de todas as partes do mundo para adorar em Jerusalém. E estavam, segundo o relato de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, que, como Josimar falou, eu interrompi a exposição de Lucas, do Evangelho, mas ainda me ative a Lucas, que é o autor de Atos, para seguir o mesmo raciocínio dele. Então, o que aconteceu? Lucas registra em Atos 2 que mais de 14 nacionalidades de pessoas judaicas que vieram a Jerusalém para adorar. E ali o Senhor havia determinado e estabelecido que seria naquele momento, 50 dias após a Páscoa, ou seja, 50 dias após a crucificação de Jesus, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre aqueles que creram e esperaram a promessa. E o Espírito Santo veio sobre a igreja, inaugurando essa fase da igreja. Pedro, juntamente com os 12, cheios do Espírito Santo, pregaram aquele primeiro sermão em Pentecostes para a multidão de pessoas que vieram saber o que estava acontecendo, porque aqueles homens foram visitados por um vento impetuoso que encheu o lugar onde eles estavam, falaram nos idiomas das pessoas que vieram a Jerusalém para ouvir, e eles estavam atônitos. Como é que essas pessoas que são galileus, gente simples, que não conhecem outros idiomas, que não estudaram outras línguas, falam no nosso próprio idioma as grandezas de Deus? E Pedro, após pregar um sermão, 3.000 pessoas entregam-se à mensagem de Cristo, creem em Jesus como Messias, e a maioria dessas pessoas não voltaram para os seus países, ficaram em Jerusalém, decidiram que iriam morar daqui para frente em Jerusalém. Isso trouxe uma demanda muito grande, porque muitas dessas pessoas não voltaram, começaram a estabelecer sua vida e seus negócios ali. Enquanto isso, no primeiro momento, havia necessidade de assistir as pessoas que ainda estavam desempregadas. Não eram 11 milhões não, Josimar, como no Brasil, mas tinha muita gente ali precisando de assistência, nesse novo momento que vivia a igreja. Viúvas helênicas, então, eram viúvas do povo de Israel, que não nasceram nem viviam ali na Palestina, não viviam em Israel, não viviam em Jerusalém. Eram pessoas de outro canto, judeus, que vieram para cá e ficaram juntamente com a igreja. A necessidade de assistir aos santos, as viúvas helênicas estavam sendo desprezadas porque eram de fora. E as viúvas hebreias estavam sendo privilegiadas porque eram nativas. Então quem estava distribuindo os alimentos e assistindo os necessitados eram nativos dali, e davam preferência às mulheres nativas que precisavam dessa assistência. E há uma queixa, há uma murmuração dos helênicos que converteram-se a Cristo, que estavam ali juntamente com os judeus locais e que agora estavam sendo desprezados, ou havia um preconceito com relação a eles. E eles levaram o caso aos apóstolos. É isso que está acontecendo, né? E nós percebemos aqui a constatação do problema. Também observamos no texto a busca de soluções. A grande pergunta é: o que devemos fazer quando surgirem problemas no meio da igreja? A intenção do Espírito Santo, ao inspirar Lucas a registrar esse problema aqui, é para nos ensinar que problemas surgirão no convívio de pessoas e da igreja. Como é que nós resolvemos esses problemas? O que devemos fazer quando surgirem problemas no meio da igreja? Porque é certo que problemas surgirão, pois onde houver seres humanos, haverá problemas relacionais.
Porque após a queda, infelizmente, nós nos tornamos seres caídos, imperfeitos e pecadores. Então eu sempre digo, ninguém nunca deveria se chatear com uma igreja local, com uma comunidade, quando surgirem dificuldades e problemas relacionais. Eu sempre digo como pastor, ninguém deveria sair das suas igrejas locais por causa de problemas de relacionamento. Porque eles vão acontecer em todo e qualquer local. Eu me lembro, lendo um livro, se não estou enganado, ou não estou seguro se é Billy Graham ou John Stott, que recebe a visita de uma pessoa que está querendo se associar à sua igreja local e diz para ele: olha, pastor, eu queria vir para cá porque eu gostei do culto, a palavra é pregada e há um bom relacionamento, um bom ambiente na igreja. Porque eu já passei por igreja e tive problemas ali, saí dessa igreja, fui para outra, tive problemas ali, não gostei, fizeram assim, e ele cheio de queixas. E então o pastor olhou para ele e disse: olha, no dia que você encontrar uma igreja boa, perfeita, não entre nela, porque senão você vai trazer problemas para ela também. Não é? Então, assim, nós somos pecadores, infelizmente, e isso implica em dizer que vai surgir problemas nos nossos relacionamentos. Às vezes eu vou entristecer alguém, às vezes por uma insensibilidade, por não perceber uma necessidade do outro, às vezes por tomar uma decisão que vai afetar alguém. Eu serei também, às vezes, afetado por algum problema do outro, que explode em cima de mim, e por causa disso eu vou me entristecer com a igreja de Cristo. Eu preciso aprender, e a Bíblia quer me ensinar, que problemas surgirão, mas o que vale é como a gente soluciona esses problemas. Estava acontecendo um problema na igreja, e o Espírito Santo usa essa situação para nos ensinar, para nos deixar lições preciosas para a nossa vida. O que fazer? Devemos fazer de contas que o problema não existe? Devemos relevá-los? Ignorá-los? Essa é uma boa opção ou atitude? Claro que não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Devemos buscar resolver. No entanto, antes disso, precisamos ver como é que os apóstolos resolveram esses problemas. Como é que a Bíblia nos orienta a também resolvê-los. E aí passamos para o segundo aspecto que eu queria desenvolver aqui com vocês, que há necessidade de se fazer um correto diagnóstico das causas do problema. É preciso investigar para poder dar uma solução correta e adequada aos problemas. É preciso fazer um diagnóstico correto do problema, da natureza do problema e da causa do problema. Primeiramente, observamos que o problema se deu por conta do rápido e explosivo crescimento da igreja. Lucas registra isso, primeira frase dele: por se multiplicar o número dos judeus. Aparece um problema relacional, né? Mas também o problema se deu por causa de preconceitos raciais e religiosos e culturais, bem como por causa de preferências e predileções pessoais. Então, não era tão somente por causa do crescimento. Houve queixa, houve murmuração dos helenistas judeus de fala grega contra os hebreus, que eram judeus de fala hebraica, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimentos. E veja que é interessante, não é uma questão entre judeus e gentios. É uma questão entre judeus e judeus. Só que judeus hebraicos, que viviam, que nasceram e que permaneciam em Jerusalém, em Israel, e judeus helênicos, que saíram, que viveram em outros cantos, se aculturaram com a cultura helênica, que não falavam nem direito o hebraico, mas que falavam sua primeira língua, a língua das nações em que eles nasceram, viveram e se desenvolveram. Mas vinham a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, para adorar o Deus deles. E agora se convertem ao Messias, reconhecem Jesus como sendo Cristo, e resolvem não voltar para a sua terra e ficar ali. E agora essa demanda começa a apresentar problemas, e essa diferença cultural começa a ser motivo dos problemas. O que estava havendo?
Estava havendo divisões entre irmãos. Havia queixa, havia murmuração de um determinado grupo contra outro. Parece que não é um privilégio nosso. A igreja viveu isso lá no primeiro século, lá nos primeiros dias dela. Havia grupos distintos e perceptíveis. Estava havendo preconceitos, acepção de pessoas, desigualdade no tratamento dispensado. Estava havendo predileções, preferências de uns em detrimento de outros. É preciso ter coragem para investigar a fundo e identificar corretamente a natureza do problema. Nós, como pastores, como presbíteros, como conselho da igreja, como irmãos, como líderes das nossas sociedades ou ministérios, precisamos ser precisos, profundos no trato de uns para com os outros. Nós somos todos ovelhas, pessoas regeneradas dos seus pecados, mas ainda carregamos a natureza pecaminosa e precisamos, como a Bíblia nos orienta muitas vezes, pastorearmos uns aos outros. Isso também implica em que eu preciso me deixar pastorear pelo outro. É preciso ter coragem para lidar, para tratar e não permitir e não empurrar problemas com a barriga, e principalmente problemas relacionais. É preciso ter coragem para investigar a fundo e identificar corretamente a natureza do problema. Alguém poderia ficar satisfeito somente com a primeira cavada na pá da busca por compreender a natureza do problema que surgiu na igreja ali. Seria até mais cômodo, seria até mais confortável, menos constrangedor afirmar o problema surgiu por causa do crescimento numérico da igreja. Seria melhor que fosse só isso. Mas o texto afunila. O Espírito Santo leva Lucas a identificar o problema real, que não era apenas um problema de crescimento, porque esse é um bom problema. É um bom problema termos dificuldade com vagas para estacionamento. Isso significa dizer que estamos crescendo em número. Isso é bom. Pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho da Graça de Deus. É uma demanda, é um problema bom de se resolver. Mas Lucas está dizendo que a igreja não teria que cavar mais fundo, porque o problema não era somente por causa de crescimento numérico. O problema surgiu por causa de, não somente de crescimento numérico, de crescimento quantitativo. Né? O problema, eles precisavam afirmar, constrangidos, que esse avanço numérico, que esse crescimento quantitativo não estava sendo acompanhado pelo crescimento espiritual desejado. Pois há carnalidade, divisões, preconceitos entre eles. E aí o crescimento numérico está desassociado de um crescimento em qualidade, em maturidade espiritual. Estão ainda trazendo a natureza pecaminosa para as suas relações. Isso tem causado problemas. Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, no capítulo 3, diz que, irmãos, eu queria falar a vocês como a espirituais, como a pessoas maduras, mas não pude, porque ainda sois carnais, ou seja, ainda sois dominados pela natureza corrompida e caída que há em vocês. No que tange ao tempo de caminhada, vocês já deveriam ser maduros, diz Paulo aos Coríntios. Então, percebemos que precisamos ser honestos para diagnosticar as causas dos problemas que surgem e que surgirão na nossa vida, nas nossas relações. Em terceiro lugar, nós queríamos observar com vocês a solução do problema, ou a resolução de problemas com soluções bíblicas e razoáveis. Devemos buscar soluções bíblicas e devemos buscar soluções razoáveis para aplicá-las a essas situações e solucionar os problemas que surgem na comunidade e na igreja. Precisamos ser ágeis em constatar, em resolver os problemas que surgem, pois eles estagnam, paralisam, interrompem o bom andamento da igreja de Cristo. Essa é a intenção do Espírito Santo ao conduzir Lucas a registrar isso para a nossa orientação, para a nossa percepção.
de que problemas não podem ser ignorados, de que problemas não podem ser empurrados com a barriga, que não podem ser relevados, que precisam ser tratados e tratados de forma adequada, porque eles interrompem a harmonia de um corpo. Jesus afirmou aos seus discípulos que um corpo dividido, uma casa dividida contra si, não subsiste, ela não se mantém. Então, para que a igreja possa ser eficaz no cumprimento da sua missão, para que nós possamos ser bênçãos e glorificar a Deus através da nossa vida de serviço enquanto igreja local, nós precisamos ser bem orientados pela palavra de Deus na solução dos nossos problemas, que certamente surgirão na nossa caminhada. E aqui o texto destaca a função dos líderes, a função dos pastores e ou presbíteros da igreja, no direcionamento da igreja, na resolução ou na solução dos problemas que surgem. Quem são os responsáveis por perceber os problemas e tomar medidas para solucioná-las? Quem? Neste caso específico, os 12 apóstolos. Eles eram a liderança da igreja na época. Hoje são os pastores, o conselho de pastores, presbíteros docentes e presbíteros regentes, aqueles que velam pela igreja do Senhor, como diz o texto de Atos capítulo 20, verso 28. Paulo, falando aos presbíteros da igreja em Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a responsabilidade da liderança é exatamente essa: orientar, conduzir, perceber, dar soluções à igreja na resolução dos seus próprios problemas. Eles identificaram o problema a tempo. Eles estavam sintonizados com a igreja. Eles eram sensíveis aos problemas e necessidades das pessoas. Eles perceberam, eles ouviram, eles investigaram. Isso é, de fato, o pastoreio, o cuidado do rebanho. Esse é o trabalho pastoral daqueles que foram eleitos para zelarem pela saúde espiritual da igreja. E aí você começa a olhar, quando a gente pensa que nesse ano nós estamos aqui com 6 presbíteros da nossa igreja, dos 10 que tem um conselho, vencendo seus mandatos em 15 de julho, 5 diáconos vencendo seus mandatos nessa mesma data, e o pastor sendo o seu último ano de mandato aqui na igreja. Então, nós estamos convocando a igreja para eleições. E quais são os critérios que a igreja tem que levar em consideração ao eleger pessoas para essas funções? São esses critérios bíblicos. No caso aqui específico, da liderança do conselho da igreja. São pastores que devem perceber, que devem orientar, que devem apresentar soluções, que devem conduzir a igreja biblicamente para resolver seus próprios problemas que surgem como qualquer igreja local, como qualquer comunidade de pessoas, mesmo regeneradas, mas ainda pecadoras. Eles identificaram o problema a tempo, eles apresentaram solução, eles pastorearam a igreja. E vemos aqui também a ação dos líderes e o direcionamento à igreja para a solução do problema. O que eles fizeram? Eles convocaram a comunidade dos discípulos. Vejam aqui que coisa importante. Como no sistema bíblico que a igreja presbiteriana procura adotar, não é? A igreja, a comunidade, ela tem a autonomia, e aqui a Bíblia diz que a igreja, ela resolve os seus problemas através da comunidade dos santos. Nós chamamos isso constitucionalmente de Assembleia Geral. Estamos convocando a Assembleia para hoje, convocamos ela para hoje, para que ela possa autorizar o Conselho a resolver uma situação que diz respeito ao bom andamento do avanço da igreja. Mas de quem é a responsabilidade para dar aos que foram escolhidos para pastorear a igreja tal tarefa? Da Assembleia, da comunidade dos santos.
a gente vê a orientação bíblica aqui. Os apóstolos convocaram toda a comunidade dos discípulos. Então os 12, diz o verso 2, convocaram a comunidade dos discípulos. Segunda coisa que eles fizeram, eles arrazoaram com a igreja. Né? Diz o verso 2 que eles disseram, pensaram, refletiram com a igreja, arrazoaram com a igreja. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus ou o ministério da palavra para servir às necessidades materiais de vocês. Seria impossível. Nós não teríamos tempo para mais nada. Então eles arrazoaram, chamaram a igreja à reflexão. Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação que receberam, para a qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam ter convicção e terem consciência do serviço a eles confiados por Deus. Muitas vezes, as demandas do ministério, muitas vezes, o diabo, muitas vezes a própria igreja passa a exigir coisas que não são de fato a função ou ocupação que cabe aos pastores e presbíteros. E aí eles têm que ter a percepção, a consciência de até onde vai as nossas responsabilidades e até onde outras responsabilidades poderiam ser dadas a outro grupo na igreja ou a outros grupos na igreja, para que nós pudéssemos dividir o trabalho, para que nós pudéssemos juntos cooperar para o avanço do reino de Deus. Eu não posso me delongar mais aqui com vocês, mas o texto nos mostra que o diabo já tentou desmantelar a atividade da igreja de proclamar Jesus de outras formas. Primeiro com perseguições externas à igreja. A igreja foi perseguida. A igreja começou a ser pressionada pelas autoridades judaicas. Empecilhos começaram a ser apresentados à igreja para que ela não avançasse no seu trabalho. Agora, os apóstolos perceberam que o diabo estava não agindo externamente, mas estavam agindo internamente, criando problemas para estancar o trabalho dos pastores, que eram a pregação da palavra e a orientação, para que eles se ocupassem com outras demandas e negligenciassem aquilo pelo qual a igreja era fortalecida, que era o ensino da palavra. E eles dizem, não é razoável isso, irmãos. Nós não devemos abandonar a nossa responsabilidade para assumir essa outra responsabilidade. Os pastores e presbíteros precisam ter essa convicção. O verso 4 diz, quanto a nós nos dedicaremos à oração pela igreja e o ministério, a oração intercessória pela igreja, e ao ministério da palavra, o ensino. Essa é a nossa função. Fortalecer a igreja, edificar a igreja pela pregação da palavra e pela intercessão. Eles deram, além de convocarem a comunidade, além de arrazoarem com a igreja, eles deram orientações para que o problema fosse resolvido com a participação e responsabilidade da igreja. Escolhei dentre vós, essa foi a responsabilidade que ele agora coloca sobre a comunidade. Vocês é que vão resolver o problema, escolham entre vocês 7 homens, aos quais nós encarregaremos deste ministério, deste serviço, diz o verso 3. Essa nova categoria de oficiais iria desenvolver o trabalho de cuidado assistencial e socorro aos necessitados da igreja. Com isso, desafogaria os pastores, presbíteros, para dedicarem-se ao ministério da palavra e da oração. Em quarto lugar, além de convocar, além de arrazoar, além de orientar, eles instruíram a igreja na palavra e estabeleceram os padrões exigidos na palavra para tal pleito. Os indicados deveriam ser caracterizados por alguns sinais. Deviam ser homens de boa reputação, ou seja, homens confiáveis. Homens dos quais a igreja não teria nenhuma dúvida sobre a licitude deles na distribuição dos alimentos. Eles não fariam acepção de pessoas. Eles não seriam preconceituosos. Homens que gozassem do crédito e da reputação de toda a comunidade. É o primeiro critério.
para se resolver um problema como esse. Homens cheios do Espírito Santo, homens de vida piedosa com Deus, de vida de oração. Porque seriam homens piedosos e não agiriam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E homens que tivessem a sabedoria necessária para perceber essas questões delicadas. O resultado das ações e das orientações dos líderes foi excelente para a igreja. Quando nós agimos pelos princípios da palavra, irmãos, e ensinamos ao povo como agir por esses princípios, os resultados são sempre bons. Vejam só os resultados. Primeiro, a igreja ficou satisfeita por ser orientada e cuidada por seus líderes e por seus pastores. O parecer, diz o verso 5, agradou a toda a comunidade. E eles então elegeram as pessoas segundo esses critérios. Quando os pastores compreendem que Deus nos tem dado os princípios e orientação necessária para o bem-estar da igreja, e nós pregamos esses princípios, expomos essas verdades e ensinamos essas verdades, nós ajudamos a igreja a aplicar em sua vida. Quando nós fazemos isso, ajudamos a igreja, orientamos a igreja e ajudamos cada crente a aplicar isso em sua vida relacional, em sua vida familiar, em sua vida pessoal, em sua vida comunitária, o resultado é satisfação, é sentimento de bem-estar, o sentimento de estarem sendo cuidados e orientados na vontade de Deus. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar quando inspirou Lucas a registrar a resolução desses problemas. A igreja respondeu em obediência, satisfeita com a boa orientação. Eles reagiram ou responderam em obediência à orientação dada pelos líderes pastores. Eles elegeram, eles apresentaram os eleitos perante os apóstolos, e estes, orando por eles, lhes impuseram as mãos e lhes empossaram nessa responsabilidade. O verso 5 e o verso 6 nos diz isso. Eles, após a eleição, apresentaram aos apóstolos aqueles que foram escolhidos segundo a orientação da palavra de Deus. E eu digo, quando uma igreja é bem instruída, quando uma igreja é bem orientada pela palavra, ela vai escolher as pessoas certas para os lugares certos, com as motivações certas do coração. E isso vai ser bênção para a vida e para a saúde da igreja. Eles então escolheram, apresentaram aos apóstolos aqueles que foram escolhidos, segundo a orientação da palavra de Deus. Os apóstolos, com a autoridade que receberam, ordenaram essas pessoas e empossaram essas pessoas nas suas funções, para desenvolverem o serviço do Senhor. É assim que funciona. Em terceiro lugar, a igreja, além de ficar satisfeita, a igreja, além de responder em obediência às orientações recebidas, a igreja voltou a ter paz e, consequentemente, seguiu seu caminho natural de crescimento. Diz o verso 7, concluindo, que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Parece que Lucas está retomando a caminhada natural da igreja, que era o crescimento. Foi interrompido pelo problema surgido. Uma vez solucionado o problema, a igreja voltou a ter paz, voltou a crescer e muitíssimos obedeceram à fé. Em quarto lugar, a igreja foi edificada na palavra e crescia em número. É interessante como o Espírito Santo orienta o autor sagrado a colocar corretamente as coisas na prioridade. O propósito não é crescimento numérico. O propósito é edificação na palavra, crescimento em qualidade de vida. Uma igreja madura, uma igreja bem instruída, uma igreja que vive o que crê. Essa igreja vai ser madura para poder lidar com as dificuldades do pecado no nosso meio. Essa igreja vai ser misericordiosa quando um irmão pecar contra si. Essa igreja vai ser perdoadora. Essa igreja vai ser compreensiva. Essa igreja vai ser justa. Essa igreja vai ser uma igreja sem preconceito, sem predileções. Essa igreja vai tratar o outro como igual. É uma igreja madura, instruída. Por isso, Lucas diz, crescia a palavra. E em consequência desse crescimento na palavra, se multiplicava o número dos discípulos. Eu digo que uma igreja sadia,
ela cresce. A igreja está aqui nesse mundo para fazer discípulos, para tornar pessoas não crentes em verdadeiros discípulos de Jesus e discípulos produtivos de Jesus. Ao estudarmos o texto de Atos 6, de 1 a 7, aprendemos algumas coisas aqui. E eu queria fazer essa conclusão e aplicações práticas. Primeiro, o que nós precisamos aprender de acordo com esse texto? E você vai colocar isso no seu coração. Preste atenção, por favor. Primeiro, sempre surgirão problemas na caminhada da igreja. Não existe igreja perfeita. Não existe igreja sem problemas relacionais. Porque nós somos pecadores. E somos causadores disso. Sempre surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a mesma é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Segundo, problemas não devem ser ignorados ou minimizados. Ao contrário, devem ser tratados de frente, com franqueza, com misericórdia, com amor, com clareza, com profundidade. Os problemas existem para serem solucionados e não minimizados ou escondidos ou negados. Terceiro, aprendemos que para se solucionar correta e biblicamente os problemas, é preciso se fazer um diagnóstico correto. Soluções adequadas exigem um diagnóstico correto. Qualquer médico sabe disso. Para que eu possa medicar alguém, eu preciso fazer um diagnóstico correto das causas, da doença daquela pessoa. Qualquer empresário aqui, empreendedor, sabe disso. Para se fazer uma empresa avançar, eu preciso solucionar os problemas da minha empresa. E para solucioná-los, eu preciso diagnosticá-los corretamente para dar a solução adequada, para que a empresa possa fluir e crescer. Assim também com respeito à Igreja de Cristo. Problemas precisam ser diagnosticados corretamente para ser aplicado um princípio bíblico correto, para que haja saúde espiritual no corpo de Cristo. Em quarto lugar, os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja em Jerusalém, tomaram a frente, convocaram toda a comunidade dos discípulos para juntos resolverem o problema. Então, por favor, a responsabilidade dos pastores é conduzir, é orientar na solução dos problemas. E muitas vezes a solução dos problemas não está neles, mas está na orientação que eles dão à igreja, para que a igreja assuma suas responsabilidades. Quinto lugar, os apóstolos demonstraram consciência e convicção de seu chamado e vocação. Eles arrazoaram com a comunidade a respeito da tarefa que lhes estava sendo exigida pela igreja. Não é razoável que abandonemos o ministério da palavra para servir às mesas. Aquele não era o ministério confiado aos pastores. Eles tinham total consciência disso. E revelaram essa consciência quando disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse é o maior desafio do pastor. Esse é o meu maior conflito. Porque às vezes eu me vejo em meio a muitas responsabilidades que eu digo: opa, isso não é o que eu deveria estar fazendo. Né? Então, às vezes, a demanda, o diabo e às vezes até a própria necessidade da comunidade parece que exige de você coisas que lhe desviam do seu chamado e vocação. E a gente precisa ter convicção disso e orientar a igreja a outras pessoas fazerem isso, para que eu não possa deixar de cumprir aquilo que foi chamado. Em sexto lugar, eles então convocaram a Assembleia dos Discípulos e propuseram, apresentaram uma solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. A comunidade dos discípulos deveria escolher entre eles mesmos homens aos quais os apóstolos encarregariam desse serviço e ministério. Alguém preocupado com o edital de convocação para a Assembleia de hoje disse: mas está lá dizendo que o Conselho convoca a Assembleia para aprovar o parecer do Conselho. Então a gente não vai nem discutir? Não vai sim. Então não fomos claros ou transparentes naquilo que queríamos. Estamos trazendo um parecer para que a igreja discuta e para que a igreja autorize ou não.
Porque esse dado específico da Assembleia de hoje é responsabilidade da Assembleia da Igreja, e não do Conselho, porque senão o Conselho não convocaria. Ele mesmo resolveria se fosse dele, mas não é dele. Ele está dando um parecer: olha, nós achamos que isso seria o bom para o andamento desse propósito nosso, mas precisamos da autorização de vocês. O que é que vocês dizem? A convocação é essa. Em sétimo, aprendemos que o papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer, através do ensino, os critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha dos homens. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. Esses homens deveriam ser conhecidos por uma boa reputação, por serem cheios do Espírito Santo e por terem sabedoria no trato dessas questões relacionais. Em oitavo, aprendemos ainda que a intenção do diabo naquela investida era desviar ou distrair a atenção dos pastores e sobrecarregá-los com afazeres e com preocupações outras, além do cuidado espiritual do rebanho e o ensino e a exposição da palavra. Com isso, a igreja seria enfraquecida a médio prazo, a longo prazo, no ensino e no aprendizado da palavra de Deus. Por fim, em nono e último lugar, aprendemos que se nós, enquanto igreja, observarmos os princípios ensinados na palavra de Deus, aqui em Atos 6, 1-7, avançaremos muito no processo da escolha de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes, na escolha de diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre irmãos e a obra de assistência aos necessitados e ações sociais. Nossa oração e desejo é que Deus nos abençoe e nos faça uma igreja que observa os princípios e a orientação da sua palavra. E como consequência, traga harmonia, traga paz, traga bênção e condições de nós cumprirmos a missão que nos foi confiada: fazer discípulos, fazer avançar o reino de Deus. É para isso que uma igreja local existe. É para isso que precisamos de líderes certos, nos lugares certos, com as motivações certas no coração. E essa responsabilidade é da comunidade toda, de escolher as pessoas com os dons para aquelas áreas de atuação e serviço. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê o desejo, como igreja local, de cumprir cabalmente a missão que Ele nos tem confiado. Que sejamos uma igreja que goze de harmonia, de unidade, de paz, sabendo que entre nós existirá tropeços, conflitos, problemas relacionais, mas que a Bíblia nos diz como resolver essas coisas. Não é tirando o irmão da minha agenda, não é mudando de endereço que eu vou resolver os problemas, não é? Eu preciso aprender a resolvê-los biblicamente, com a orientação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique ao nosso coração a sua palavra. Vamos orar a Deus, nos colocar diante dele, e imediatamente eu queria convidar os presbíteros, pastores da igreja, a estarem aqui à frente na ministração da ceia do Senhor. Deus amado, muito obrigado por esses momentos aqui, pela exposição da tua palavra, pela orientação que o Senhor nos dá, pela clareza com que a tua palavra nos ensina a viver como comunidade local. Senhor, nos abençoe, derrame graça sobre os nossos corações. E se por causa de problemas relacionais há algum tipo de amargura na nossa alma e coração, nos ensine, Senhor Deus, a resolver isso pela palavra, a buscar a quem nos afetou, a quem nós afetamos, e nos reconciliar e pedir perdão e oferecer perdão para a glória do teu nome, para o crescimento da igreja, para o avanço do teu reino. Nós oramos assim em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.